Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Nosso assunto da aula de hoje, né? O que a gente vai trabalhar hoje, professor? Hoje nós vamos trabalhar, deixa eu pegar com essas canetas aqui, tá? Os editores de texto. Tá? Primeiramente a gente vai focar aí dentro da Microsoft, mas você precisa ter a noção de quais são os editores de texto do mercado. Então quando a gente fala de editor de texto, a gente tem dois, né, de referência que você está pegando lá. Da Microsoft, você tem o Microsoft Word, e você tem o LibreOffice, né? Lá no LibreOffice, BROffice, ainda veio de estar falando, que é o Writer. Então, você tem o Word e o Writer. Mas você também tem lá o editor de texto do Google. E ele também tem provas que ele é abordado diretamente. Tem edital que só cobra ele, tem edital que cobra Word e ele, Writer e ele. Tá? E ele, inclusive, faz umas coisinhas legais que muita gente tinha expectativa que fizesse dentro do Word, mas o Word não faz. Word faz muita coisa bacana, mas identificar títulos o Google faz, o Word não, tá? Então tem umas coisas legais. Por quê? Quando a gente começa a falar do Word Writer, primeira coisa que você olha, primeiro saber, né, que são duas suítes de escritório diferentes, da Microsoft e do LibreOffice. Você tem editais que podem estar cobrando os dois, e normalmente quando vem os dois apontados no edital, o que cai na prova é o Word, é muito mais presente. O LibreOffice ele fica mais a cargo daqueles editais que cobram somente ele. E aí vem situações onde cai Linux, por exemplo, Polícia Civil do Paraná, que cobra exclusivamente Linux, não cobra nada de Windows. A Polícia Militar do Paraná ela tem um cenário mais híbrido, então ela acaba cobrando a mais do Windows por contexto mesmo. Então são cenários. Então, por exemplo, PM Bahia, cara, cai o Windows e Linux na PM Bahia. Mas aí vem lá o Word Writer, vem o Word Writer. Só que quando tem Windows e Linux, você tem uma prova com questões de Linux, o que eu gosto, porque são bem previsíveis. Agora, parte de Word e Writer vem muito mais Word. Agora, quando a gente pega aquela aula que a gente viu semana passada aí, né, ano passado, sobre planilha. Quando a gente falou de planilha, a gente viu as funções, tudo mais. E ali é independente de eu utilizar o Excel ou eu utilizar o Calc. Porque são características de manipulação de planilha. E aquilo ali vai cobrar para você de um modo similar. Então lá a gente não se preocupa muito, no Calc é assim, no Excel é assado. Aqui não, aqui a gente tem que saber. E uma das coisas que a gente já olha quando trabalha com esses dois, né, universos, esses dois programas, é que a gente tem que saber a diferença dentro dessa estrutura quanto aos formatos de arquivos. Tá? Então os formatos de arquivo são importantes. Começou a chover uma chuva muito louca aqui, eu tô meio que de zóio, né? Fora que não coloquei ainda a gerosa em cima do muro, então... Aí chover dentro de casa. Vem, mosquitinho, vem pertinho de mim que você vê. Formato de arquivo, então, ele é diferente. Primeiro, quando a questão nada fala, você tem aí aquilo que é tomado como formato padrão, ou seja, a base comum aos dois. Quando eu pego o formato padrão, você vai estar utilizando aí, justamente, o Word. Salvei um arquivo no Word, mas não te disse como ou qual a forma que foi feita esse salvar. Eu vou estar salvando aí com a extensão padrão, que é o DocX. Não disse como foi assim. Essa é a regra. Beleza. Se ele não falar nada em relação ao Writer, cara, no Writer mesmo a lógica. Olha, ele não disse nada, mas está usando o Writer. E simplesmente falou que salvou.
vai salvar com o Open Document Text. Então o ODT é o formato padrão aí. O que acontece? Tá, formato padrão. Pegadinha de prova. Qual que é o formato padrão do Google? Ele não tem um formato padrão. Ele não tem um formato de arquivo. Quando você está manipulando um arquivo no Google, só o fato de criar ele já está salvo lá dentro dos seus arquivos, ele já existe. Ele não tem uma extensão dentro do Google. Ele vai ter quando você falar, eu quero baixar para o meu computador. Aí você vai criar uma extensão de arquivo, e aí você vai escolher se quer o Word, se quer o Writer. Então aí que está um detalhe. Então, o Word e o Writer são os formatos padrões. Só que o que importa também é olhar os formatos de compatibilidade. O que é o formato de compatibilidade? Compatibilidade é a manipulação de um arquivo de um concorrente, de um programa diferente, que é o caso de a gente pegar ali, quais são os arquivos de compatibilidade dentro do Word? Bom, no Word nós conseguimos tanto abrir quanto salvar arquivos com a extensão doc. Essa compatibilidade é a compatibilidade com a versão do Word 97 até o Word 2003, que utilizava o formato doc como padrão. Então, a compatibilidade com o legado. Isso aqui é algo extremamente importante, inclusive num contexto arquivístico, que diz respeito à obsolescência. Porque se a gente criar um novo formato, imaginou a seguinte situação. A Microsoft lançou 2007 e o formato padrão DocX é desde 2007 até hoje, né, que a gente chama de 365. Na verdade, se você pegar o LibreOffice, ele coloca bem desse jeito a descrição. Para não ter que ficar todo ano, né, que lança uma nova versão da Microsoft, tem que atualizar. Então, eles colocam lá, 2007 até 365. O que você vai observar é, imagina se a Microsoft falasse, agora é esse o formato e eu não quero mais saber do antigo. Tá, e os arquivos que eu tenho lá em doc? Não funciona mais. Perdi tudo? Então, se eu usar um novo programa, perderia... Não dá para fazer isso. Então, a Microsoft ela tem uma preocupação com o legado, ela tem uma preocupação com a compatibilidade. E bastante grande. Se você olhar dentro das ferramentas ali do menu arquivo, existe a opção para você verificar a compatibilidade do teu arquivo, pois, olha a maldade. Por mais que o arquivo seja o mesmo... é DocX? Só que tem coisas, né, em ferramentas, sem formatações, que eu tenho no Word 2013 que eu não tinha no 2010, que eu não tinha no 2007, né, que o 2010 tem, que o 2007 não tem, que o 2019 tem, que não tem no 2013. Então tem novidades, tem algumas características que eu não consigo implementar no meu arquivo. Né? Quer dizer, eu consigo colocar, mas o programa antigo não vai conseguir abrir. Mas o formato não é o mesmo? É aí que tá. Por mais que a extensão seja a mesma, não quer dizer que o arquivo seja 100% compatível. Por isso que no menu arquivo do Word você tem como verificar. Fala, tenho o meu documento aqui. Eu quero salvá-lo de tal maneira que, quando eu mandar, qualquer um possa abri-lo. Mas qualquer um o quê? Qualquer um que tenha do 2007 até o 365? Qualquer um que tenha do 97 até o 2021? Então você tem que pensar nisso. Fala, não, se o cara tem 2003 para trás, tô nem aí. Mas se o cara tem o 2007, eu quero que ele possa usar aí bem. Então você vai ver se o teu arquivo está compatível com 2007. Ou se ele está compatível com 2010, 2013. Então você vai verificar a compatibilidade daquilo que você pretende alcançar no mercado. Isso, para o setor público, é de grande relevância. Por quê? Cara, você está trabalhando com documentos que vão ser publicados. Em regra, hoje, quando a gente fala em publicação de documentos, o padrão arquivístico é publicar documentos com o formato PDF-A. Não é qualquer PDF, é o PDF-A. Tá? Ele tem uma variante, que é um PDF para leitura, que ele não permite edição, ele tem umas características um pouquinho diferentes, no formato aberto. Sério, tem isso? Tem. Tá? No LibreOffice é bem tranquilo para gerar o PDF-A, ele tem ali opções bem diretas. No Microsoft é um pouquinho mais chato. Tá? Mas o LibreOffice ele permite você de uma maneira bem clara, falar, quero gerar um arquivo PDF-A. Beleza. Então, nós olhamos para esse legado quando a gente fala em compatibilidade. Então, o Word eu consigo salvar em Doc? Consegue. Também consigo salvar em Open Document Text, que é do LibreOffice. Tanto salvar quanto abrir. É. Claro que aqui eu estou falando de compatibilidade com outros programas e versões.
a gente vai olhar alguns formatos mais básicos ainda de arquivos de texto, que são perguntas muito diretas. E para quem vai fazer Banco do Brasil, aí fica a dica. A Sesgran-Rio gosta de formatos de arquivo, pedindo assim, olha, o formato de arquivo tal, é o quê? Ou assinar a alternativa que é só formato de arquivo de texto. Ou arquivos que tenham conteúdo somente texto no seu conteúdo. Isso aí a banca Sesgran-Rio gosta de pedir, a FCC também, a FGV também. São bancas que gostam de trabalhar com esse tipo de conceito. Muito bem. Então, no Word, a gente pode aqui, em primeiro plano, pontuar esses dois formatos, né, como compatibilidade. Quando a gente pega o Writer, de maneira, né, similar, a gente vai perceber que com o LibreOffice Writer, nós conseguimos abrir e salvar arquivos doc, como arquivos docx. Claro, eu não estou entrando no mérito aqui de arquivos do tipo modelo, macroativa, que aí são outros detalhes, tá? A gente vai aos poucos. Por exemplo, aqui a gente vê a compatibilidade entre os dois, principalmente. Mas, como eu disse, você tem outros formatos. Né? Outros formatos. Quais são esses outros formatos? Comuns, até, diga-se de passagem. Você pega lá o formato TXT. O que você precisa saber sobre o arquivo TXT, que é muito amplo para a prova? Tá? Tipo, amplo no sentido de tudo que a banca cobra. CESP, FCC, FGV, Sesgran-Rio, cara, as bancas mais locais também cobram. É que o arquivo TXT é um arquivo de texto puro, também chamado arquivo de somente texto. Ou seja, esse arquivo, ele só tem texto. Não tem imagem, não tem mais nada. É só texto no conteúdo dele. Existem outros arquivos com característica similar, por exemplo, o arquivo CSV. Tá? Dentro do arquivo CSV eu só tenho texto. Vamos lá. Primeiro, TXT. O que acontece? O programa padrão para abrir o arquivo TXT é o bloco de notas. Mas eu consigo tanto abrir quanto salvar arquivo TXT, tá, dentro do Word e do Writer. Tá? Mas o bloco de notas não é o programa padrão? É, mas você consegue abrir e salvar arquivos TXT. Só que como ele é um arquivo de texto puro, vem o segredo da brincadeira. A FCC, por exemplo, é uma banca que gosta muito de passos. Eu quero fazer isso, depois isso, depois isso. Cara, é maldade. A FGV faz esse tipo de questão, mas não tão frequente quanto a FCC faz. A Sesgran-Rio também. Na verdade, a Sesgran-Rio faz quando ela copia a FGV. Ela faz isso, ela copia questões da FGV. O que é que acontece? Estou eu com o arquivo no Word. Cheio de coisa. Um monte de vídeo, figura, sim, dá pra pôr vídeo. Foto, imagem, GIF, um monte de formatação diferente, negrito, itálico, sublinhado pra cá, azul, tamanho de letra pra tudo quanto é lado. Um monte de formatação bonitinho. Esse arquivo está no Word. Eu acabei de criar, só que eu não salvei. Você já vai perceber um detalhe hoje dentro do Word. Quando você cria o documento e não salva, ele te limita em termos de ferramentas. Ele não deixa você usar 100% dos recursos. Ele pede que você salve em DocX para ele falar, beleza, agora você pode usar tudo. Por quê? Porque se você salvar em Doc, ele já vai perder o tesão de trabalhar. Então, salve em DocX. Tá, beleza, salve em DocX. Aí ele te dá funcionalidades. Mas esse arquivo está em DocX. Ou não, tanto faz. Só para dar mais funções. Você vai lá no arquivo, salvar como? E salva em TXT. Tá. Você salvou um arquivo TXT. Só que você vai perceber que o teu documento continua todo plenamente com a mesma cara que ele estava antes. Figura, colorido, texto, tamanho de letra, tudo coloridinho. Você vai encontrar isso. Você salva o TXT, mas professor, o TXT é texto puro. É. Não te invente de fechar o arquivo e tentar abrir de novo. Porque na hora que você fechar esse arquivo, aí o Word vai falar, beleza, o cara salvou em TXT, acho que ele não quer mais saber toda a sua formatação, tchau. Porque enquanto ele está aberto, ele ainda está na memória aquelas características. Porque vai que o usuário queira salvar, depois de ter salvo como TXT, salva outro formato. Então ele mantém aquelas características. Se eu salvar em outro formato, vai ficar salvo. Senão, não. Aí eu salvei o TXT, fechei e fui lá abrir o TXT. E forcei para que a primeira vez já o TXT fosse aberto no Word.
Porque como o bloco de notas é um programa padrão, se você der um duplo clique no arquivo TXT, ele abriria no bloco de notas. Mas eu forcei a abrir no Word. Falei, eu quero abrir no Microsoft Word. Pá, duplo clique. Lá, não, eu cliquei com o botão direito, melhor. Abrir com Word. Abriu no Word. Só que abriu só o texto. Não tem mais figura. E todo o texto está com a mesma cor. Todo o texto com a mesma fonte e com o mesmo tamanho de letra. Não tem diferença. Não tem alinhamento, todo o texto está com o mesmo alinhamento. Por quê? Porque isso é característica do formato TXT. Ele é um formato muito básico, muito essencial. Então, essa é a característica. Então, é um texto puro. É legal. Então tem que saber essa maldade. Sim, porque isso é uma questão de prova bem pontual e sacana. Tá, mas além disso, o que a gente pode observar? Cara, além disso aqui, você vai reparar que tem outro formato que você pode estar salvando, que é o RTF. RTF é Rich Text Format. Rich Text Format. Ou seja, um formato de texto rico, né? A ideia é que ele tenha mais formatações. Ele aceita algumas formatações. Tamanho de fonte, centralizado, alinhamento, né, esquerdo. Consigo colocar alguns tipos de letras diferentes, figuras. O RTF ele é um formato que é padrão do WordPad. Aí vem uma outra pergunta clássica, né? Não dá para deixar de fazê-la, né? É que não tem como colocar aqui na questão agora, né? Porque eu ia colocar no grupo do Telegram agora. Eu ia fazer em just in time. Só que tem duas respostas, daí não é legal. Então, o formato WordPad, né? O programa WordPad e o bloco de notas são os editores de texto do Windows. Eles são editores de texto do Windows, não Microsoft Word. Microsoft Word é editor de texto da suíte Microsoft, que não é mais nem Microsoft Office, é só Microsoft 365. Tá? Mas você vai ver ainda a banca chamando de Office. Em alguns lugares do próprio editor de texto, planilha, você vai ver lá menções de Office. Ele ainda pontua essa ideia, estou trabalhando com o Office, né? Então ele ainda tem essas indicações. Então cuidado com isso. O WordPad e o bloco de notas é que são os editores de texto do Windows. Não tem editor de planilha no Windows. Tá? Cuidado com essas coisas. O Word é editor de texto do Microsoft 365. Assim como o LibreOffice é uma suíte de escritórios que tem o Writer como editor de texto. E você pode ter as duas suítes instaladas, ou nenhuma delas instaladas, e continuar usando o seu computador livre e normalmente. Tá bom? Então esses formatos são importantes. São. Só que olha aqui alguns formatos peculiares para a questão de prova. Formato HTML. Primeiro, saber que formato HTML e formato de arquivo é o básico. Porque você tem protocolos lá da internet, o HTML é um arquivo. Né? Que é o arquivo do quê? É o formato ou linguagem, né? Colocar aqui a linguagem de marcação. De hipertexto. Bom, falando em termos de arquivo, a gente diz, de um modo bem simples e direto, que nós temos um arquivo hipertexto. Um arquivo hipertexto. Basicamente, o arquivo só tem texto. Então só tem texto dentro do arquivo. Se você abrir ele, você abre ele num bloco de notas. Você abre ele no WordPad ou no Word. Só que o detalhe é que você consegue salvar. Como abrir arquivos HTML no Word, no Writer. Então ele é um arquivo que, na sua essência, só tem texto. Mas quando o navegador de internet, qualquer que seja, abre esse tipo de arquivo, ele já vai entender de maneiras diferentes. Ele já vai analisar de coisas de formas diferentes. Perdeu muita coisa? Não, tá aqui, ó. Tem umas malícias, né? Mas volta o vídeo aí, põe em 2.0 e você acompanha. Então, o arquivo hipertexto, ele tem essa característica. Beleza. Linguagem de marcação de hipertexto. Mas tem a versão antiga, né? Que era só o HTML, que pode ser citado também, porque dá para salvar também, né? Dentro do Word e do Writer. E tem mais um formato de arquivo que eu vou colocar aqui ao lado, né? Qual? Também temos que ficar atentos ao formato de arquivo PDF.
Por que o PDF merece a nossa atenção? Porque o arquivo PDF, ele tem uma dinâmica diferente. Quando a gente fala no Microsoft Office, tá? Microsoft 365, né? Vou colocar Office porque é o termo que a banca mais usa. As bancas, né? No Microsoft Office, em regra, para gerar um arquivo PDF, como é que a gente gera um arquivo PDF? A gente usa a opção salvar como. Então você vai lá na janelinha do salvar como e cria o teu arquivo PDF. Então é assim que você cria, que você gera um arquivo PDF dentro do Microsoft Office. Detalhe, nas últimas versões, você também encontra a opção exportar como. Então, salvar como ou exportar permite aí que você gere arquivos PDF. Tem exportar diretamente como PDF, tem algumas opções ali. Por exemplo, você pode ir no Word, no arquivo, enviar e aí já anexar, gerar um arquivo PDF e colocar no anexo de um cliente. Tipo, um monte de coisa uma vez só. Também tem isso. Vamos por partes. Então eu consigo fazer isso. Já quando a gente pega o LibreOffice, né, você fala assim, tá, e no LibreOffice como é que funciona essa dinâmica e tal? Então no LibreOffice, você quer gerar um arquivo PDF, você só tem acesso à opção exportar como PDF, ou exportar diretamente como PDF. Varia um pouco ao longo das versões. E tem duas opções, então exportar e exportar como PDF. Então elas acabam trazendo aí cenários um pouquinho diferentes. Né? Você pode detalhar mais opções ou não. Aí é um pouco da ferramenta que você está buscando e utilizando na prática. Então é isso que ele acaba oferecendo para você. Então, com o PDF aí, fique atento para não cair nessa pegadinha, nessa essência, porque ele é uma referência, é um aspecto de prova legal. Detalhe que você repara é que isso aqui vale para o Excel, isso aqui vale para o PowerPoint, vale para o Impress, vale para o Calc. Mas quando vem questão de prova sobre o formato de arquivo, o PDF ele tem uma tendência de questão de prova em ser citado dentro do universo de editor de texto. Eles gostam de fazer questão dentro dessa percepção, dentro dessa essência. Pô, vou importar, vou exportar, aí é que tá. Cara, uma maldade muito grande. Porque no Microsoft Word, aí em específico, a gente consegue abrir PDF também. Cara, no Word a gente consegue abrir? Mas aí vem a maldade. Na questão de prova, é comum dizer assim, olha, eu consigo editar um arquivo PDF no Word? Consegue. Consegue editar um arquivo PDF no Word. Mas... credo, que medo. Deu um raio aqui perto. Mano. O medo é de acabar a luz e ficar sem aula, né? Parar a aula, né, velho? É barulho de todo modo. A gente até tinha brincadeira, né? Saudades. A gente já começa com saudades do presencial falando dessas coisas, né? Tipo, saudades do madrugadão, que a gente soltava bomba na sala. Aí você viu os professores lá que são polícia, dando pulinho e gritinho pra trás. Aí você... Eu só vi um professor polícia raiz, cara. Né? Que sem avisar nem nada, ele não conhecia, eu acho, as dinâmicas dos madrugadores. Soltaram uma bombinha na porta da sala, reação padrão dele já foi puxar a mão pro saque de arma. Né? Porque ele já olhou assim, ele tava de costas pra porta, ele já virou, já puxou, foi com a mão pro lado da arma, até entender o que estava acontecendo. Esse foi o único que eu vi, que eu olhei assim, ô rapaz, esse é ponta firme. A maioria dos polícias, você chegar lá, larga uma bombinha, ou dá um pulo, ou dá, você fala, rapaz, para... pesada, se é tip, vocês são polícia, né? Mas né? Às vezes eu me assustava mais com alguma coisa que sozinha, né, caía dentro da sala de aula, uma lâmpada e ficava piscando meio louca lá, do que os caras demolindo pro lado de fora lá com bombinha. Mas tá bom, né? Acontece. Então quando você pega a aula que ficou disponível, a aula que está ao vivo, cara, é sempre bom você deixar o like, sempre bom você colocar um comentário depois. Volta e meia eu vou ali nos comentários do YouTube, né, quando fica a aula, dou uma checada, vejo dúvidas que os alunos deixaram, é importante. Mas aqui a maldade é o seguinte, quando você pega o PDF,
você consegue clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo PDF, lá no Explorer, né, no explorador de arquivos do Windows, e na opção que aparece, né, uma lista de opções, quando você clica com o botão direito, tem a opção abrir com. Abrir com. Já vi questão de prova recente mandando abrir como. Cara, não tem abrir como, é abrir com. Aí você vê lá Word. Pá, você marca lá, ele abre no Word. Pô, ele abre no Word? Abre. Só que não foi bem isso que aconteceu. Mas você tem a sensação de que você abriu o arquivo PDF e está editando ele. Você altera o conteúdo. E quando você clica no botão salvar, ele vai estar sobrescrevendo o arquivo que você acabou de abrir. Então ele pega naquele arquivo mesmo PDF que você abriu ali e bate em cima dele. Isso. Bate em cima daquele arquivo que você abriu. O que dá a impressão que, de fato, para você, usuário, ao final de todo o processo, aquele arquivo acabou de ser editado. Ah, mas não foi bem isso que aconteceu. Para a questão de prova, é o que conta. Não precisa saber o que de fato aconteceu. Saber que editou um arquivo PDF. Só que tem que ficar na maldade. E se eu pegar um scanner aqui, tirar uma foto do meu celular aqui, tirar foto do documento e salvar em PDF isso aí, eu consigo abrir no Word? Aí você já está forçando a amizade, porque você vai estar gerando uma imagem. Cuidado. Tem aplicações, aí no computador isso ficou um pouco mais, vamos dizer assim, mecânico. Tá? No celular, cara, é um universo onde a gente tem muito mais desenvolvimento, muito mais automatização. Cara, no celular, você pega lá um Adobe Scan da vida, você bate a foto, ele já vai digitalizar aquele teu documento e fazer um OCR, onde que ele vai extrair o texto do documento. E você pode abrir o PDF, selecionar e copiar só o texto. Então você entendeu aí os formatos de arquivo, a essência, dentro dos dois principais programas de edição de texto. E aí a gente precisa conhecer um pouco das características práticas do programa. Quando você pega o editor de texto, teu estudo, além de olhar para os formatos de arquivo, que é o primeiro passo, saber quem é o programa, o formato de arquivo, é ter uma noção da janela do programa, tá? E aí uma grande diferença. Quando você pega o Microsoft Office, desde 2007, o Microsoft lançou uma nova interface. Essa interface ela foi criada a partir do estudo que a Microsoft fez, ou seja, dela aplicar, né, inicialmente um procedimento chamado avaliação de interface humano-computador, que foi inclusive o tema do meu TCC, a parte de IHC, interface humano-computador. Então, o que ela fez? Ela pegou e começou a colocar ferramentas de uma maneira mais intuitiva. Obviamente que não foi assim que a maioria dos usuários perceberam a coisa. Como assim? Cara, quando a Microsoft lançou o Word de 2007, primeira vez que você usou o Office 2007, você gostou? Foi fácil? Foi tranquilo? Só a maioria fala que foi uma merda, todo mundo reclama, pegou 2007 e falou, meu Deus, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo? Porque estava tão acostumado com 2003. E quando chegou 2007, foi tudo novo. Só que agora, vamos lá. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. Não teve muita mudança entre eles, da cara do programa. Teve novas ferramentas, dinâmica de algumas que passaram a funcionar. Tem ferramenta que foi, voltou, tipo o índice de autoridades, dentro do Word. Se eu te der o 2003 para usar, você vai me xingar até não sei aonde. Porque você não vai achar mais as coisas. E vai ter mais dificuldade de achar no 2003 do que se eu pegar e te der uma versão tipo 2007 para achar. Cara, o 2007 tem uma maldade, porque o 2007 a Microsoft quis inventar demais e colocou um botão lá, só esqueceu de avisar as pessoas que aquilo era um botão. Que era o botão Office. Né? Todo mundo achou que aquilo era só o ícone do programa, que aquilo lá não fazia nada de diferente. Então, a Microsoft precisou fazer um treinamentinho ali básico, né? Falar pra galera, esse aqui é um botão. Ela não avisou a galera e ficou por aquilo. Complicado. Tanto que em 2010 ela arrancou fora. Então, quando você pega o Office, ele passou por esse estudo, essa avaliação de interação humano-computador. E ela trouxe muitas funcionalidades. E é aí que entra a primeira dinâmica.
Qual a primeira dinâmica? Cara, você precisa conhecer aquilo que a gente observa que é a janela. E dentro do Office, da Microsoft, e no geral quando eu falo Office, eu estou falando do Microsoft Office, tá? Você tem lá a chamada interface Ribbon, tá? Interface Ribbon, que é baseada justamente na ideia de abas, guias, faixa de opção. Cara, qualquer um dos nomes está valendo, tá? Aba, guia, faixa de opções. Já vi muita gente quebrando a cabeça, falando assim, o professor disse que era uma coisa, aí na prova caiu outra. Cara, pode ser qualquer nome. Tá? Isso aqui é mais em termos de estrutura. Tá? O que você tem ali, o que é aquela estrutura, como ela apresenta-se para você. Então, essa interface Ribbon, você precisa conhecer meio que quais são algumas das abas de cor. Tá? Você tem que decorar. Já quando eu pego o LibreOffice Writer, vou colocar aqui o LibreOffice como um todo, porque não é uma característica só do editor de texto, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é onde que cai. Esse tipo de alusão cai muito mais no editor de texto. Quando fala da cara do programa, é pergunta que vem em editor de texto. Planilha, você viu que foca em planilha. A apresentação dos slides vai focar nos elementos cruciais e pontuais de apresentação de slides. Então, quando eu pego aqui o LibreOffice, assim como toda a base dele, a estrutura padrão dele ainda é por uma interface baseada em menus. Interface em menus. E a primeira coisa que você observa quando a gente fala em menus é o seguinte. Quando você olha para os menus, você vai reparar que tem algumas letras sublinhadas. Tipo, sei lá, menu arquivo tem a letra A sublinhada. Essa letra sublinhada é uma questão de prova. Por quê? Porque você pega lá, menu arquivo, letra A. O menu editar, tem lá a letra E. Menu exibir, tem lá a letra X. Tá? Essa letra sublinhada é a letra que você vai apertar em conjunto com a tecla Alt. Na verdade, vamos colocar na ordem, né? Se você apertar a letra primeiro, não dá muito certo. Se você apertar a tecla Alt, mais essa letra. Para que você abra direto aquele menu. Só que aí que está o detalhe que muita gente esquece. Isso aqui é a navegação por teclado, numa época que não tinha mouse. Então esse tipo de coisa era muito habitual. Velha guarda usa muito isso. Eu peguei essa época. Então, muito de usar o teclado. Tirar a mão do teclado para ir até o mouse perde-se muito tempo. Só que o fato de usar a interface Ribbon, não perdeu-se isso. O detalhe é que quando você aperta a tecla Alt, quem reparou lá na aula do Excel, a gente falou lá, se você apertar barra também, mesma coisa, você vai perceber que ele vai colocar abaixo das abas, abaixo das guias, ali, né, das suas opções, da faixa de opção, você vai ver que ele vai colocar uma combinação. O pior, isso que foi foda. Porque ele não colocou só uma letra, ele colocou uma combinação. Às vezes você tem que apertar lá uma sequência. Você tem que ser digitando um texto, praticamente. Isso aí foi complicado. Tipo assim, ó. Você aperta Alt, né? Você tá lá dentro do Word, tá? Deixa eu clicar aqui na tela, né? Porque eu tô longe aqui com o mouse. Você aperta Alt, você vê lá, aparece uma letra. Que legal, por enquanto é uma letra. Mas, para acessar ajuda, eu tenho que usar o cedilha. Mas eu tenho que abrir cedilha, mano. Aí eu tenho que ir lá, forçar um cedilha. Pronto, abriu o menu, ajuda. Aí agora eu tenho que apertar outra letra ali, uma dessas aí. Não, vou lá, eu quero voltar. Então você aperta lá Alt de novo. Alt A, vou para dentro do menu arquivo. Aí, ó, abriu o menu arquivo, tem as letras. Tem lugar aqui, ó. Vou aumentar a tela. Se você olhar à esquerda ali, tem lugar que tá lá HNOISA. Para salvar como? Nossa, tudo a ver. Aí, salvar como PDF. Y3. Mano, você começa a olhar umas combinação aqui, ó. Antigamente, é que eu tô com a versão mais atual. Mas você ia pegar versões aqui da aba, né? Você ia vou pegar a aba página inicial aqui, ó, letra C. Cara, olha aí essa combinação que você tem que apertar. Cara, tem lugar que você tem que apertar, eu quero alinhar centralizado, AC, LL para direita, U para justificado. Cara, é muita combinação de letra para fazer, às vezes, uma opçãozinha. Aí se torna mais rápido usar o atalho de teclado direto. É essa a diferença. Tá bom, agora entendi, agora eu vi o problema. Aqui era um pouco mais simples. No Word, desde 2007, eles
Exageraram na sequência de caracteres a serem clicados. Por quê? Porque quando é baseado em menu, a gente vai perceber que às vezes eu tenho dois... Menu normalmente não, mas dentro de um menu eu tenho duas opções com a mesma letra. É porque você aperta uma vez, vai para a primeira, aperta a segunda, vai para a segunda. Tá? E aí você aperta para executar ela. Aqui no Word, na versão, né, do Office 2007, para frente, quando você aperta Alt e daí vai escolhendo a sequência de letras, ele já vai fazendo. Você não tem que apertar Enter, nada. Ele já vai direto para aquela opção da letra indicada. Então é um pouco mais dinâmico. Então quer dizer que tem duas teclas de atalho? Aí é que tá. Não é bem uma tecla de atalho. É navegação por teclado. E aí na navegação por teclado você consegue usar as ferramentas ou usar a tecla de atalho. A ideia de tecla de atalho é uma execução direta. Tá? Tecla de atalho são conceitos de ferramentas de uso avançado, tá? Para você usar de uma maneira direta os recursos. Então você tem ali a estrutura dos programas. E detalhezinhos básicos, né? Isso aqui é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, experiência dentro do programa. E são coisas que a gente, às vezes, até passa batido durante algumas aulas. E é importante lembrar porque, cara, o elaborador, às vezes, ele pode ser da velha guarda. A maioria, na verdade, ainda é. E esse tipo de coisa é legal de pôr em prova porque, primeiro, quantas pessoas usam um computador? Vai colocando nos comentários, hein? No chat, no comentário. Chat para quem tá ao vivo e os comentários quem fica depois. Você tem computador? Ou você está assistindo aula pelo celular? TV? Tinha uma aluna, era Franciane, acho que era. Deu branco. Ela só assistia aula na TV, mano. Tá certo que de vez em quando ela tirava umas fotos lá, assistindo aula na TV, tomando vinho, né? Em vez de estar lá no Netflix, estava lá ela, sexta-feira à noite, assistindo aula informática, às 10 horas da noite, aula da plataforma mesmo, da Falcon, ou do YouTube, no Free mesmo. Encontrei ela outro dia numa outra aula aí, né? Pois é, porque ela já passou da etapa do conteúdo, agora ela tá só treinando. Mas, mano, olha a situação. Você usa o celular. Você não tem contato com o programa. Isso muda muito. Porque se o elaborador ele quer pegar um cara de velha guarda, ele coloca questões que ele sabe que só vai pegar quem tem o costume de usar. Mas se você é meu aluno, você já está preparado para isso. Você já está na maldade. Você já está vendo o veneno da prova. Você já está olhando a cabeça do elaborador e fala: ah, tô ligado, te peguei aí, ó. Que não, bicho. Que a gente cai pra dentro. Vamos lá. Mesmo estando só olhando pelo celular, só olhando pelo tablet. Vamos ligeiro. Beleza. Então eu conheço a cara do programa. Bom, como eu disse, o LibreOffice quase não é tão comum em prova, então não é necessário decorar os menus. Mas tem que ter uma noção. Tipo, menu arquivo, vão ter ferramentas sobre o arquivo. Editar é para editar um conteúdo que existe. E aqui no LibreOffice é mó legal, sabe o quê? Se vem no edital só LibreOffice, aí você tem que cair para dentro. E vem pegadinhas. Porque olha na prática. Você vai abrir o LibreOffice e vai ver a mesma opção no menu editar, no menu exibir, no menu inserir e às vezes no menu ferramentas. Normalmente são só em 3 os 4 que eu citei, tá? Aqui tem algumas que estão em 3 diferentes. Mas como assim? Que para editar primeiro tem que inserir. Senão não se consegue editar. Tem essa diferença? Tem. Opa. Então no menu editar, é para editar algo que já exista. Eu não consigo, se eu abrir o menu editar e vejo lá a opção tá cinza, um botão que eu não consigo apertar, é porque não tem um recurso. Eu tenho que ir lá no menu inserir, colocar ele para depois fazer isso. Aí, menu ferramentas é para ajustar como eu vou estar utilizando aquele recurso, aquela ferramenta, aquela funcionalidade. Então tem diferença na manipulação? Tem diferença na manipulação. Então você precisa olhar para isso de uma maneira mais prática. Fica na maldade. Mas você olha dessa maneira mais crucial quando tem no teu edital só o LibreOffice. Quando tem os dois, você vai focar mais no Microsoft Office. Então vai por etapas aí na tua dinâmica, no teu estudo. Então olhando para o Microsoft, aí focando em específico no Microsoft Word, você precisa saber quais são, primeiro, as abas do programa.
Assim, tem que ter uma noção de quais são as abas. Eu vou colocar algumas aqui, pegando o que mais cai, que ainda é o 2019. Você vai ver que tem, por exemplo, a aba desenhar, que está aparecendo hoje meio que padrão no 2021. Então tem diferença dentro da dinâmica. Então, abas. Cara, página inicial, primeira aba aí fundamental. Página inicial. Nesta aba, o que você encontra? Na aba página inicial, você encontra as ferramentas de formatação. É uma das abas mais importantes para a prova de concurso. Tem que decorar ela. Cara, você tem que saber que tem lá o bloco agora, né, no 2021, tem o bloco até desfazer, onde que caiu, né, a opção de desfazer e refazer tá ali. Você tem o clássico, que daí é até o 2019, né? Bloco área e transferência, bloco fonte, bloco parágrafo, bloco estilos, sempre teve, desde 2007 tem estilo de formatação. E é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe lidar dentro do Word. Tanto que a Microsoft, quando lançou 2007, ela lançou colocando os estilos, ocupando a maior parte dessa janela, né? Porque a aba página inicial é a aba padrão. Toda vez que você está manipulando o teu documento de texto, por exemplo, fui lá na aba inserir e coloquei uma tabela. Legal. Você saiu da tabela, você volta para a aba página inicial. Fui lá inserir uma imagem. Você clicou fora para voltar a editar teu texto, volta para a aba página inicial. Fui lá, mudei a configuração na aba layout, mudei a configuração da página para ficar com margem estreita. Você aplicou a margem estreita, você volta para a aba página inicial. É a aba que vai ficar sempre padrão visível para você. Claro, se você estiver vendo o conteúdo dela, porque você pode colapsar. Só dá um duplo clique na aba. É uma outra característica da interface Ribbon. E é importante destacar isso porque o Excel, o Calc, eles também têm. O professor Calc é. A interface menu é a forma padrão do Writer, do LibreOffice. Só que o LibreOffice ele tem mais 3 jeitos de você trabalhar com os seus menus. Você pode colocar ele em forma de faixa de opções também, sabia? Sério? Mas como eu falei, ele não é o nosso foco principal. É o editor da Microsoft que mais cai. Mas o LibreOffice ele tem como colocar ele parecendo mais com a cara do Word, em abas, ou menus mais diretos, mais simples. Tem 4 jeitos básicos ali para você disponibilizar as ferramentas dentro do Writer. Então, na aba página inicial do Word, cara, você tem que saber aquelas ferramentas de formatação. E a Microsoft destacou aquele bloco estilo grandão para que as pessoas vissem que é possível trabalhar com estilos de formatação. De uma maneira assim, bem clara, tá aqui o estilo de formatação para você utilizar. A maioria ainda não usa. A maioria usa o normal do começo ao fim do documento. E aí reclama que não conseguiu trabalhar com o sumário. Estilos de formatação são fundamentais para trabalhar com sumário automático. Então, questão de prova. Quer utilizar sumário automático, tem que ter o quê? Estilo de título, para que o sumário possa ser formatado automaticamente. Senão não vai funcionar. Então, a aba página inicial, ferramentas de formatação. O bloco estilos é formatação. Tá, mas além dele, aí você vai pegar do lado teu bloco editando. O bloco editando é tipo o resto. Quando a Microsoft fez o estudo de HC, não tinha muito onde pôr. Tipo, 3 opçõezinhas, onde é que a gente coloca? Coloca ali. O problema é que a Microsoft, conforme foi lançando novas funcionalidades e querendo chamar a atenção do usuário, começou a colocar tudo ali. O recurso editar tá ali, o recurso do editor tá ali também. Mas pra quê? O editor da aba revisão. O editar ok, é uma coisa mais funcional, mas podia estar na barra de status ou lá em cima na barra de título, já que ela coloca um monte de coisa na barra de título. Mas tudo bem. Agora o editor, cara, deixava lá na barra, né, na aba revisão, tá ótimo. Mas eles também colocaram ali. Então tem algumas nuances, mas isso pegando as versões mais novas. Bom, quando a gente pega lá na sequência, você tem que ter cuidado com as versões, tá? Porque na sequência você pega por padrão a aba inserir. Mas o que vem na sequência é o problema. Por quê? Se você tem tela sensível ao toque, vai ter a desenhar ali por padrão. Senão não, normalmente não aparece. Mas hoje está aparecendo meio que comum aí dentro do Word, a aba desenhar. Ela é mais para tela sensível ao toque. Depois da aba inserir é que vem a novidade que varia de acordo das versões, que é a aba design.
Por quê? Enquanto a aba desenhar depende de uma tela sensível ao toque, a aba design não. A aba design depende da versão do Word. Se você está com o Word aí 2007, você não vai ver ela. 2010, também não. Só para frente. Que foi quando a Microsoft separou a aba Layout. Que aí é outro problema, tá? Por quê? A aba Layout, deixa eu ver se vai caber aqui, eu só vou ter que arrancar isso aqui. A aba Layout, antigamente era descrita como layout da página. Mas na versão português, eles deixaram só layout. Agora, olha que coisa interessante. Página inicial, né? Na versão em inglês, o nome dessa aba é Home. Isso vale desde 2007. Na versão em inglês do Word, Excel, PowerPoint, é Home. Por que diabos na versão brasileira, em 2007 era início? Em 2010 virou página inicial e até hoje é página inicial. Cara, os tradutores querendo inventar, eu acho que eles ganhavam por traduzir cada palavra, então eles começaram a traduzir um monte de palavra, né? Para receber por palavra traduzida. Só isso me justifica algumas mudanças. Então cuidado, porque foi justamente na criação da aba design. Ela vai pegar assim, ah, professor, eu peguei o meu Word, não tem aba design. Então todas as ferramentas da aba design estão na aba layout. Tá? Quando você encontra a aba design, você vai perceber que foram ferramentas da aba layout que estava muito apertada, cheia de coisa. E pessoal, vamos dividir e jogar para dentro da aba design. Os temas foram para dentro da aba design. Marca d'água. Ô, pegadinha. Quero inserir marca d'água, onde é que eu vou? Cara, layout da página se só tiver layout e não tiver design, ou design se tiver design. Em nenhum momento vai ser aba inserir. A estrutura de marca d'água não existe dentro da aba inserir. E por que isso? Texto indutório. Quero inserir uma marca d'água, onde é que eu vou? Bom, mas eu não tenho na opção da aba inserir opção explícita para inserir marca d'água. Porém, consigo produzir. Tá? Ah, como assim produzir? Cara, você pode criar, né, de várias formas uma marca d'água. A essência de uma marca d'água é um texto normalmente colocado no cabeçalho ou no rodapé, para se repetir em todas as páginas. Você pode pôr em páginas pares e ímpares, né? Dá para fazer essa alteração, mas que fique atrás do texto. Então você pode pegar uma figura, pode pegar um texto, porque se for pegar aí pela própria ferramenta marca d'água, ele coloca lá um texto atravessado lá, sem muita liberdade para o usuário trabalhar. Mas já é um quebra-galho. Já resolve a parada, já adianta muito o teu serviço. Então quando a gente olha para o tablet, ele é importante, só cuidado. Por mais que você tenha a versão do Office para usar dentro do tablet, ela é um pouco diferente. Tem nuances. É aí que mora o perigo. Por quê? Pode sim questões aparecerem na tua prova, quando vem lá escrito Office 365, pedir de uma maneira genérica que tanto faz. Mas tem coisas que ele pode pedir que é a versão desktop. Mas para o aluno de concurso, para você estudar, cara, é fundamental. Por exemplo, você consegue na versão atual do Android e também no iPhone, no iPad, né? Você consegue dividir tela, colocando o vídeo metade da tela e na outra metade você coloca o PDF. Ou o aplicativo tipo o GoodNotes ou o Shodo, né? O Shodó que o pessoal usa para ir escrevendo na tela do tablet enquanto você está assistindo a aula. Tá? Isso no mesmo dispositivo. Você não precisa estar lá, celular com a aula, o tablet. Não, cara, o mesmo aparelho, você faz tudo isso hoje. Então ajuda muito a vida do concurseiro trabalhar com tecnologias aí que são fundamentais. Beleza? Então é extremamente importante ter a devida ferramenta e tecnologia para isso. Beleza? Então, a aba página inicial, essencial, ferramenta de formatação. A aba inserir, ela inclui elementos no texto, tá? Inclui recursos que compõem o texto, recursos que compõem o documento. Então ela não vai só colocar uma opçãozinha mais, ela vai colocar algo que faz parte do texto. Diferente, por exemplo, quando você pega a aba Layout. Né? Na aba Layout, a principal configuração são as ferramentas de configuração de página.
Aí vem algumas maldades. Por exemplo, você pega lá na aba Layout, tem que saber que dentro da aba Layout tem ferramenta do bloco configurar página, tá a parte de finalização, tá a parte de numeração de linhas. Isso aí faz parte do bloco configurar página. Então são opções muito precisas, específicas, que você tem que conhecer. Por quê? Porque é onde que tá a pegadinha de prova. Aqui na aba Design, o principal tema aí, a pegadinha da marca d'água, né? Aí é a maldade. A marca d'água é a maldade que você encontra aqui dentro. Não é só ela, tem plano de fundo, tal, tem outras coisinhas ali. Mas principal essência desta aba. Bom, a gente também pode citar aqui a aba referências. Deixa eu ver se vai caber aqui. Referências. Então, na aba referências, o que você vai encontrar? Sumário automático. Primeira e principal opção que você tem. Porque dentro da aba referência, você vai ali, referência sumário automático. Só que só vai funcionar se você for lá na aba página inicial e usou o bloco do estilo e usou estilo de título. 1, 2, 3, para que o sumário possa ser criado. Então, a aba referência tem tudo aquilo que vai fazer alguma ligação no texto. Então, sumário, notas, nota de rodapé, nota de fim, tá? Então, notas, índice, por exemplo, que é uma parte do sumário, né? Mas vamos colocar aqui separado. Índice remissivo, faz parte. Você tem aqui citação, referência bibliográfica, tá? Citações, quero citar um autor, quero fazer um referencial bibliográfico, quero... O índice de autoridade ele varia, tem versão que tem versão que não tem, então coloca ele aí junto dos índices. É que índice remissivo é uma coisa, índice de autoridade é outra, sumário é outra. Aí é conceito, importante, isso é conceitual, não é nem questão de Word, é questão assim de mundo. O que é um índice remissivo? Acredite, é até certo sacrilégio, a geração atual não sabe o que é um índice remissivo. Vamos pegar o estudo clássico. Você está lá estudando num livro. Coisa de antigamente, né? Aí você fala, eu queria saber sobre tal coisa. Onde é que eu acho tal coisa? Bom, você começa procurando no sumário. Né? O sumário, ele vai permitir você falar, tal coisa, modelagem de tráfego de rede, página 255. Tá, mas não era isso que eu queria uma coisa mais específica. Era muito mais fácil se tivesse versão digital, né? Vai lá no e-book, digita Ctrl F, Ctrl L, depende da ferramenta, e localiza. Tá, mas aqui também tem. Você está no começo do livro, você vai lá no final do livro, nas últimas páginas do livro. E nas últimas páginas do livro, tu tem um negócio aqui, eu vou pegar desde o começo aqui chamado índice remissivo. Manja? Que tá ali, ó. Access Point. Eu falo do Access Point na página 12, 37 e 43. Olha, eu falo ali sobre algoritmos de roteamento na página 16, 50, 224, 226, 227. Blá, blá, blá. Cara, tem umas 20 páginas onde que fala-se de algoritmo de roteamento. Ô, louco. Broadcast, tem 4 páginas aqui que eu falo delas. Mas isso aqui é um Ctrl F. Eu pego as palavras-chave, coloco a palavra-chave e coloco para dizer, toda vez que aparecer essa palavra-chave no meu texto, eu quero que no final apareça o número da página do lado. Isso é a opção índice que você tem dentro do bloco, né, da aba referências. O bloco é próprio dele, né? Tá. Não sabia disso, não. Você vai marcar entrada dentro do Word para que aquela palavra-chave seja destacada como tal e apareça no índice remissivo. Vai dizer que você não sabia que livro tem Ctrl F. Isso é falta de usar Barça. Falta de usar o Almanac Abril. Rapaz, bons tempos. Então você tem ali justamente a ideia de utilizar isso. Muito prático, muito funcional, com certeza. Então, além de trabalhar com a aba referências, você tem ali uma outra aba que é mais assim sutil de prova, que é a aba correspondências. Na aba correspondências, o que você vai encontrar? Dentro dessa aba, você vai encontrar ferramentas de mala direta. Aí vem de novo a situação conceitual. Para que serve uma mala direta? O que é uma mala direta? Bom, isso aqui muito político usa ainda.
Pra quê? Pra enviar cartãozinho no teu aniversário pra pedir voto. Ah, não, pra dar parabéns, tá certo. Sério, minha mãe ainda recebe, tá? De alguns. Sério isso? É. Então, mala direta é pra fazer etiqueta, pra fazer envelope. Muita gente faz uso pra isso, né? Cita essa ideia. Cara, no setor público, tem muito documento que é o mesmo documento. Você acha o quê? Agora, transição de governo. O que vai ter? Vai ter um monte de exoneração de cargo comissionado. Vou pegar da minha época, quando estava na universidade. Chegou lá o reitor antigo, para poder, né, já faleceu, coitado, para facilitar a transição para o próximo, ele, em vez de deixar o problema para o seguinte, ele pegou e falou, ó, RH, exonera todo mundo. Vamos fazer portaria aí, monta aí, pediu pro gabinete dele, na verdade, faz uma portaria exonerando todo mundo que é cargo comissionado. Pô, reitor, mas muita gente. Quero nem saber, exonera todos os cargos comissionados. Eu não quero que a próxima gestão venha e diga alguma coisa aqui que ficou não sei o quê, que tinha um monte de dinheiro pendurado. Exonera todo mundo. Se o cara achar pertinente que aquela pessoa continue, que ela é importante e tudo mais, o cargo, ele só vai recontratar, ele não vai ter o desprazer de, pô, não, né, não sei o que, não é legal, vamos trocar, você e tal. Então já exonera todo mundo. Só que a gente ficou 2 meses ali com o cara tendo que trabalhar sem saber se ele ia continuar trabalhando. Foi bem isso aí. Saber se ia voltar ou não. E não dava pro cara parar de trabalhar, isso que era muito louco. Por quê? Se o cara parasse de ir trabalhar, um monte de coisa não funcionava, não tinha ninguém que fazia o que ele fazia. E esses aí foram recontratados. Mas você acha que o cara lá do gabinete dele ficou escrevendo uma portaria para cada pessoa? Portaria lá para fulano. Tinha que ser para cada portaria uma publicação, tá? É um editalzinho. Então a pessoa fez o quê? Fez uma mala direta. Ela escreveu um texto padrão falando, olha, eu quero pegar aqui a pessoa do cargo, setor e tudo mais que ela já tinha em uma planilha, ou poderia criar caso não tivesse. E pegou todas as pessoas que eram ali com dados, nome da pessoa, setor, todas essas informações que eram pessoais, pontuais, colocou numa tabela, uma planilha, ou criou pelo próprio Word. O arquivinho CSV está valendo. Isso é questão de prova. Qual a origem dos dados de uma mala direta? Já vamos chegar lá. Ela vai pegar e vai montar o texto padrão. Olha, fulano, nome. Em vez de colocar um nome, eu coloco um campo aqui dentro da opção da aba correspondência, de mala direta. Tá aqui o campo, o nome. Olha, do setor, coloca o campo do setor. Aí coloca lá que exercia a função tal, coloca a função. Coloca todos os detalhes ali, só o texto padrão da portaria. E o resto? O resto é só campo. E aí fez só uma página. Em vez de ter que ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, trocando todos esses dados, ela só foi lá e falou, gerar mala direta. Quais os dados? Aí ela vai dizer. Posso pegar dados de um arquivo CSV, posso pegar dados de uma planilha do Excel, XLS, XLS, posso pegar os dados de uma lista de contatos do Outlook. Posso pegar no próprio Word. Caso não tenha em lugar nenhum, posso criar pelo próprio Word uma estrutura de dados para mala direta. E aí? Aí na hora de gerar mala direta, eu tinha uma única página no meu trabalho, no meu arquivo. Eu mando gerar mala direta, ele vai gerar uma página para cada portaria. E aí, só mandar imprimir. E pendurar lá para todo mundo ver. É um uso de mala direta para quem vai trabalhar com documentos recorrentes. Imagina o cara que vai trabalhar na polícia, um inquérito policial. O cara que vai fazer lá um boletim de ocorrência. Embora a maioria hoje que faz um boletim de ocorrência usa sistema próprio, tá? Então, atividade recorrente, é mais fácil você usar a mala direta quando o texto padrão. Contrato, cara, nossa senhora, facilidade de fazer contrato hoje com mala direta. Se é o mesmo texto padrão, você só tem que mudar os dados da pessoa, usa mala direta, mano. Não tem que ficar criando um monte de contrato, de copiar e colar, pegar por exemplo. Não, mano. É mala direta na veia. Então, hoje cai em prova o quê? Isso que eu falei. A origem da mala direta, de onde que eu pego os dados. E o que tem na aba correspondência? Recursos para trabalhar com a mala direta. A revisão cai muito em prova. Tá na moda, fala muito do controle de alterações. É a parte de revisão de texto. Então, a parte de correção de um documento, o que você vai encontrar aqui? Correção ortográfica, gramatical,
a parte de controle de alterações, a parte de pesquisar fonte de um texto, que você fala, pô, copiei um texto aqui, eu coloquei lá, mas não sei de onde que é. Você pode pesquisar a origem do texto. Você pode fazer uma busca também, falar, pô, eu queria saber mais sobre isso. Em vez de ter que abrir um navegador para pesquisar sobre o assunto, eu posso fazer uma pesquisa aqui dentro do Word. Tá? Ele te dá a opção para fazer isso. Tá. A aba revisão ela te vai fornecer isso aí. A aba exibir. A aba exibir traz opções que dizem respeito a tô vendo, não quero ver. Ou tô vendo, mas quero ver de um jeito diferente. Não tô vendo e quero ver. É isso. A aba exibir mexe com a estrutura visual. O principal aspecto que a gente tem aqui são os modos de exibição. Tá? Saber quais são, quando se aplicam. O Word tem umas coisas bem legal. Tem novidade ali, inclusive a possibilidade de deixar tudo preto. Tá? Por quê? A cara padrão do Word, você olha aqui, tá aqui com o tema padrão. Se você for aqui na aba exibir, você vai perceber que, pô, tem aqui leitura avançada, foco e tal, né? Leitura lado a lado. Mas quando eu mudo o meu Word para o tema escuro, olha aqui, ó, preto. Quando eu vou na aba, você já viu que ele já puxou aqui pro lado uma coisa nova? Porque a minha página está em branco. Dá um contraste muito ruim. Você tá à noite ali com a tela toda preta e a página branca. Tipo, é ruim. É mais para focar ali. Aí você fala que não, cara, eu quero alterar o modo. Eu quero que todo o meu texto também fique assim. E assim eu posso economizar bastante na bateria do notebook. Fazer uma tela preta. É fora que também fica mais clean de noite, né? É, mas se eu mudo para o modo claro, você vai ver que não tem essa opção de alterar modos. No modo claro, é claro. Não tem diferença. Que é o modo padrão aí. Oh, meu Deus. Ô, tosse. Tá? A configuração do sistema, no meu caso, não vai mudar muito porque o sistema está preto. Então vai ficar preto também. Né? É pegar a base do que está no Windows. O meu Windows está preto, então ele vai ficar preto também. Tá? Então por isso que eu deixo aqui no colorido, né? Quando eu faço as aulas, e aí você vê que sumiu ali aquela opção. Então o modo de exibição diz respeito a isso, as linhas de grade, a régua, por exemplo, que não é mais padrão aparecer, eu deixo ela, o painel de navegação, embora dá para clicar aqui embaixo também na barra de status para poder exibir o painel de navegação, ó, onde que está o mouse lá embaixo. Tá aqui, ó. Oi. Então você clica ali, você vê, abre esse painel de navegação, pode ver miniatura de página, pode ver o Ctrl, né, L, né, que você vai falar, eu quero pesquisar alguma coisa. Então você vem aqui, tem os resultados aparecem ali, também no mesmo lugar. Então são essas opções. A aba desenvolvedor por padrão não aparece. Eu coloco ela por padrão porque tem algumas coisinhas que eu uso. Tá? Então a aba desenvolvedor eu acabo usando, por exemplo, lá no Excel para poder colocar essas caixinhas aqui, ó, de checkbox. Né? Então eu acabo usando no Excel essas caixinhas aqui, por isso que ela está presente aqui. Também dá para observar o seguinte, eu posso criar um formulário com Word, salvar em PDF e a pessoa preencher. Como assim formulário? Você coloca aqui, ó, campos, onde que a pessoa pode pegar aqui, ó, uma lista de opções. Você fala, pô, mas tem uma lista de opções? É, eu tenho aqui uma lista de opções que você pode estar manuseando. Aí, eu posso estar colocando aqui a estrutura, né, de desenho para fazer, mas o principal, eu acho que mais do que essas opções, é que eu posso gravar macros. As ferramentas de macro mais avançadas estão aqui, inclusive para abrir na forma de linguagem. Na aba exibir eu tenho recursos de macro, mas são mais simples, é tipo exibir ou gravar. As opções avançadas de macro estão na aba desenvolvedor. Ajuda é mais para saber informações aí sobre o programa e tem um recurso novo que é esse aqui de treinamento. É legal, tá? Só que a versão inglesa é que funciona melhor. Ele tem um sistema de pontos e tudo mais, bem bacana. Novidade, na última atualização as minhas novidades não estão mais aparecendo. Né? Tem que dar uma olhada, ver se tem algum problema na minha edição. Então, novidades ele vai mostrando, olha, essa nova atualização teve isso, isso, isso. É isso que mostra o dedo novidades. E essa última que você está vendo aqui não tem, tá? Só está no meu, da mesma maneira que aqui no menu arquivo você viu que tinha aqui o salvar com PDF, não tem no teu. Tá? Isso aqui tem no meu por causa que eu tenho a suíte do Adobe. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer nesse lado. Porque eu tenho essa aqui, ó. Tenho essa Adobe Creative Cloud aqui, ó. Separar na Paranauêzinho aqui. Por causa disso aqui que aparece. Como tem esse cara instalado, aí ele integra dentro do Word um monte de coisa. Dentre elas está aqui no menu arquivo se salvar como PDF. E na aba página inicial também, esse criar e compartilhar do PDF, solicitar assinaturas, também só porque eu tenho o Adobe instalado. Senão você não vai ver no teu aí esse cara. Beleza?
Outra coisa é que eu forcei uma característica. A versão atual, vou abrir aqui o PowerPoint, que daí vai estar com a cara original, tá? O PowerPoint eu deixei. O Word, como eu trabalho muito, eu deixei do jeito que é mais funcional para o meu trabalho. Então, é o problema. Mas eu vou colocar 2 máquinas e aí não vai ter mais problema com isso. Ó, se você reparar aqui, deixa eu aumentar a tela. Olha aqui no canto superior esquerdo. Tá vendo que tem aqui o bloco desfazer? O Word também é assim, tá? Não tem mais aqui em cima as opções. Por quê? Porque se você vier aqui no cantinho, você vai ter lá a opção, ó, eu quero mostrar a barra de ferramentas de acesso rápido lá em cima. Só que agora ela não mostra mais lá em cima, ela mostra aqui embaixo. Uma merda isso aí. Então foi tipo, eu tive que mexer em algumas configurações do Word para conseguir fazer que ele ficasse dessa forma clássica. Clássica não, né? 2019. Por quê? Cara, aqui tem muita coisa que eu uso muito. Essa aqui dá para tirar já, porque eu usava mais para o presencial, então eu acabo não usando tanto agora, mas as outras eu uso bastante, tá? Tipo legenda para figuras nos textos, senão tem que ficar toda hora vindo aqui, aba referência, aí clicar lá em legenda, aí aquilo que eu falei, se eu venho aqui, por exemplo, e clico em alguma opção aqui, tipo legenda, inseriu legenda aqui, tá, ó, ele volta para a aba página inicial na prática, então não é muito útil para mim. Aqui é porque eu mexi no meu Word, não estava muito padrão. Aí era muito complicado ficar toda hora voltando e perdendo essa referência. Então, aquilo que eu uso com muita frequência, legenda, referência cruzada, o converter aqui para o PowerPoint, eu acabei deixando ali fixo porque ela está sempre visível. Então, é algo que eu uso com mais frequência. Essa do PowerPoint é porque ela não aparece em lugar nenhum. Eu tenho que colocar ela em algum lugar. Sim, tem ferramentas que eu uso de modo bem particular aí mesmo, né? Faz parte de toda essa dinâmica. Então, cara do Word que você precisa conhecer é essa aqui. Saber onde é que estão as ferramentas e a finalidade dessas ferramentas, eu acho que é o principal. Aí agora a gente olha mais detalhadamente. Tirei teu print, deixa eu colocar aqui para a tela cheia do quadro. Aí você tira o teu print. Tem printzinho bacana. E aí a gente segue trabalhando aí com a prática. A gente vai olhar um pouquinho mais para a prática agora. É um comandinho do Word que gera texto. Esse comando também funciona no PowerPoint, só que no PowerPoint ele vai gerar aquele texto da a pequena raposa marrom pulou sobre the lazy dog. Lazy dog, não lembro o que era. Então, você tem aí, né, em inglês, é sempre a mesma frase. Aqui ele pega um texto lá da ajuda do Word sobre o vídeo, então é um textinho padrão. No Excel é outra forma de trabalhar também com isso aqui. Tá bom? Olá, Ricardo, também, chegando agora, né? Ou dando salve aí. Um texto padrão, tudo mais, o que acontece? Cara, questões de prova. Você tem que ter noção aí da parte do Word na formatação. Que formatação inclui? Como falei, lá o bloco área de transferência, é o primeiro bloco. Nesse bloco você tem a parte aí do pincel de formatação, porque, copiar, recortar, colar é tranquilo. Mas tem tecla de atalho, tem que saber. Qual que é o problema das teclas de atalho? Aquilo que eu falei lá atrás. Galera que não tem notebook e não tem celular, perde, às vezes, só usa o celular, perde nas teclas de atalho questões básicas. Tem aqui no finalzinho do livro, aquele de questões comentadas, tá lá as teclas de atalho para você usar dentro dos programas. Cara, esse aqui, de tanto eu usar aqui na aula, já tá perdendo o plástico da capa, né? Porque eu seguro sempre aqui embaixo, né? Aí aqui já tá perdendo o plástico da capa da frente. Onde que eu viro, ficava trabalhando, né? Aí ele tá soltando esse plástico, tadinho. Mas todo o quadro da aula eu mostro ele aí, né, pra vocês. Então aqui dentro você tem o pincel de formatação. Ele tem atalho, tem, mas a dinâmica de uso dele, primeiro, que deve ser conhecida, é sem o atalho. Ou seja, pega um texto com uma determinada formatação. Então, eu vou tirar a lupa aqui porque ela me atrapalha a essa altura do campeonato. Então pega aqui um parágrafo. Vou lá, faço esse parágrafo ficar centralizado, pego esse texto aqui do parágrafo, e aí eu vou lá, coloco ele com cor da fonte vermelha, coloco lá um tipo de letra. Tá bem travando hoje o meu Word aqui. Não, vou pegar uma fonte Déjà Vu. Não, Déjà Vu não tá muito bonitinha. Vou pegar uma outra fonte aqui. Esse aqui? Esse aqui tá, Dream. Ó, uma questão de prova. Se você reparar, tem algumas fontes aqui no Word que tem uma nuvenzinha do lado com uma flecha. Essa fonte eu não tenho ela no computador ainda.
Tá? Então por isso que às vezes você põe o mouse em cima, não mostra um preview. Tipo, professor, não estou vendo nada ali, não está mudando. É porque eu não tenho ela instalada, eu tenho que clicar uma vez, aí ele baixou essa fonte agora para o meu computador, tanto que se eu for lá agora e passar do lado dela, você vai ver que não tem mais a nuvenzinha do lado dela, dessa aqui. Por quê? Porque eu já baixei ela, então tá lá na letra D, né? Dream. Aqui, ó. Olha ver que do lado dela não tem mais, e eu consigo ter o preview dela quando eu passo o mouse em cima. Isso aqui é quando a gente faz o download. Tem outras fontes que você vai olhar aqui que você não tem. Uma, porque às vezes pode ser que eu já fiz download, mas aí era para ter listada. Ou porque, cara, eu instalei fonte pra caramba nesse computador. Eu tenho muita fonte instalada. Como é que a gente faz para instalar uma nova fonte, professor? Simples. Você vai lá na pasta fontes e cola lá dentro o arquivo, né, de fonte. Bem tranquilo. Tá? Deixa eu dar um desfazer aqui que eu mexi onde que não era para mexer. Então você fala, tá aqui e tal, o meu texto, vou colocar o parágrafo, já tá com toda essa formatação. Mas imagina que tinha um monte de formatação, mudei o tamanho da letra, vou aumentar aqui o tamanho da letra, ele tá diferente, ó, aqui tá 26, aqui embaixo tá em fonte tamanho 26, vamos aumentar o tamanho aqui. 36, aqui embaixo tá 26. Não vou colocar negrito, porque eu não quero deixar todo mundo negrito, nem itálico, deixa normal. Poderia estar mexendo aqui no recuo também. Posso mexer aqui no recuo esquerdo. Coloca lá um recuo esquerdo em 2. E recuo especial da primeira linha, coloca lá em 4. Para forçar. Força o alinhamento à direita para ficar mais bonitinho, então. Então, sei lá. Fiz isso aí tudo no meu texto. Só que eu falo, eu queria que o parágrafo de baixo ficasse igual a esse aí. Tá, como é que eu faço? Você vai selecionar o texto que está devidamente formatado, que está do jeito que você quer. Você seleciona e aí você vem aqui, ó, e simplesmente clica no botão do pincel lá dentro do bloco da área de transferência. Clicou no pincel? Agora você vai pintar. Como assim? Você vai vir aqui, ó, tô só rolando a página, você vai perceber que o ponteiro do mouse, ele vai assumir a forma, né? Tá vendo ali, ó, tem um pincelzinho do lado? Deixa eu ver se consigo aumentar a lupa nele. Não, para ele não. Eu acho. Okay. Você vai ver que o mouse, ele fica com aquele formato. Nele não aplica a lupa. Só aplica no texto, mas nele não. Mas você repara que o ponteiro do mouse ali, ele tem um pincelzinho nele. Quando eu clicar e arrastar aqui para selecionar, ou seja, quando eu simplesmente aplicar a seleção, terminou de selecionar, soltei agora. Pronto. O texto está com a formatação que eu quero. E o meu mouse está normal, eu posso clicar em qualquer lugar que ele está do jeito normal. Mas se eu quisesse aplicar a mais de uma parte do texto, aí eu teria dado um clique duplo no pincel. Daí ele ia sair pintando, conforme fosse selecionando, ele ia pintando. Selecionou, pintou. Cara, tem muita gente que não sabe o que pincel faz. E o pincel de formatação, historicamente, é a ferramenta que mais foi cobrada em prova de concurso até hoje. Dentro do Word, em termos... Assim, ferramentas, se for pegar cada ferramenta... foi citado lá, pincel de formatação, copiar, recortar, colar. Se pegar cada ferramenta destas, né, o Word, Excel, PowerPoint, a que mais foi cobrada em prova até hoje, e ainda é cobrada, é o pincel de formatação. Tem banca que, na maldade, não chama o nome pincel de formatação, chama só pincel. Pô, mas o nome não é pincel de formatação? Mas ela chama só de pincel. Por quê? Porque se ela falar pincel de formatação, já entregou o jogo. Então você tem que cuidar. Eles pedem essa sequência. Como é que eu faço para usar? Seleciona o texto que está formatado. Clica no pincel. E seleciona o texto no qual você quer aplicar a formatação. Pronto, o texto vai ficar formatado do jeito que estava o que você selecionou previamente. Caramba, mas é simples assim? Cara, para fazer o tal do TCC, muita gente sofre. Cara, e o pincel de formatação existe desde quando? Desde o 97. Não é uma ferramenta nova. É uma ferramenta que existe desde os primórdios do Word. E que facilita muito a tua vida. Depois que você passa a usar o pincel, você não quer mais parar de usar. Você quer usar direto. Até mesmo quando você habitua-se a usar os estilos de formatação, o pincel é necessário. Ele se torna mais prático para algumas coisas.
e você usa ele com muita frequência. Por quê? Porque o pincel ele permite pegar coisas parciais. Por exemplo, peguei aqui só essas duas palavras aqui, coloquei só essas duas palavras com uma cor da fonte lá azul, coloquei ela em negrito e coloquei ela sublinhado. Eu vou lá, tá formatado? Pego, clico no pincel, eu venho aqui e faço isso aqui. Porque com o estilo de formatação, isso aqui não, né? Não deu pra ver. Caramba, deixa eu desfazer aqui. Tá, não precisa desfazer tudo. Mas imagina que eu tenho aqui, tá assim. Vou lá, seleciono o texto. Né? Pego essas duas palavras aqui. Selecionei, cliquei no pincel. E vou agora aplicar onde que eu quero. Ó. Quero aplicar aqui. Beleza. Se for usar os estilos de formatação para fazer isso aí, eu não consigo. Por quê? Porque o estilo de formatação vai aplicar formatação para o parágrafo inteiro. Na verdade, tem um jeito de fazer que é um específico. Mas aí eu tenho que criar, não é os padrões. Mas é muito mais fácil com o pincel, no dia a dia, fazer esse tipo de coisa. Mais rápido do que ficar ali escolhendo a fonte, o tamanho, a letra. E a garantia de que eu não esqueci. Por quê? Porque eu vou pegar exatamente a mesma formatação. Quando eu tento fazer tudo manual, cara, a gente esquece um monte de formatação, a gente esquece um monte de recurso. No Word, quando você clica numa palavra, você está selecionando a palavra. Tá? Então, o detalhe é justamente esse. Quando você clica na palavra, para a formatação de palavras, de texto, né? Não de palavras, mas de texto, ele pega as formatações de texto. E de parágrafo, ele pega a do parágrafo que ele está posicionado. Então tem que ter muito cuidado com o conceito prioritário ali. Da onde você está copiando, qual é a formatação. Tá? Então o clicar, ele posiciona ali. Isso vale para outras situações. Por exemplo, se eu clicar em uma palavra, eu vou lá e aperto Ctrl N, a palavra inteira é negritada. Mas se eu apertar Ctrl E, o parágrafo inteiro é centralizado. Por quê? Formatação de parágrafo vai se aplicar ao parágrafo como um todo. Formatação de fonte vai se aplicar à palavra. Mas eu queria negritar só duas letras da palavra. Então aí eu tenho que selecionar as duas letras para daí aplicar o negrito. Então eu tenho que ter muito cuidado com esse conhecimento prévio. Então quando você diz ali, eu cliquei só. O clicar é entendido como selecionei o texto previamente formatado. Tá? Isso é o que você está indicando ali. Então cuidado com essa pegadinha aí que ele vai trazer para você textualmente. Que bancas que fazem esse tipo de pegadinha? FCC. FCC é mais maldosa nesse tipo de detalhe. Por quê? Porque a FCC ela gosta de questões passo a passo. Falar, é o suficiente fazer isso? A FCC ela coloca detalhes desse nível. A Sesgran-Hill é mais tranquilo. A FGV ela é mais no sentido de herança. Isso FGV e Sesgran-Hill cobram mais. Como assim herança? Uma questão que caiu bastante nas últimas provas. E uma copiou da outra. Se eu clicar aqui, entre a vírgula e o texto. A vírgula, você viu que ela está preta. E o texto está azul. Se eu apertar espaço e continuar digitando, que cor que vai ficar a letra? Apertou espaço e o texto que você está digitando está herdando a formatação. Apertou duas vezes o meu espaço aqui, tá? Se eu pegar depois da vírgula e apertar espaço e digitar um texto, você já viu que ele fica herdando a configuração anterior. Se eu chegar aqui, o texto está vermelho, viu que aqui está esse carinha? Aí a questão dos caracteres não imprimíveis está visível, tá? Isso já me adianta um serviço. Tipo, o que eu sei aqui, Vou fazer uma coisa. Olha já um detalhe. Se eu clico aqui e começo a digitar, que cor que vai aparecer? E se eu clico aqui e começo a digitar, que cor vai aparecer? Agora, se eu estou com os caracteres não imprimíveis visíveis, eu já tenho uma noção disso antes. Então eu já sei que se eu digitar aqui, vai sair vermelho. E com a formatação do parágrafo anterior. Por quê? Porque eu apertei aqui, só justifiquei, né? Então eu já sei que vai ser aquela formatação. Agora, se eu clicar aqui no de baixo, eu já sei que vai sair com uma formatação diferente. Isso aí é a herança da formatação. Isso aí é a FGV que tem cobrado e a Sesgran-Hill copia da FGV essa coisa, tá? Tipo, uma questãozinha recente. Falou,
digitei lá, como se fosse assim um documento em branco. Só aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar mais visual mesmo. Ela falou, ó, digitei lá, uma. Apertei Enter. Na verdade, ele falou o quê? Era isso. Apertou Enter. Centralizou. Esse espaço foi exatamente o que a questão diz. Digitou a palavra uma, apertou Enter, centralizou, digitou pedra, apertou Enter, digitou no, apertou Enter, digitou caminho, apertou Enter e justificou. Tá? E digitou pedra, sei lá. Aí a questão de prova, ela só escreveu o que ela fez. Tipo, ela falou, ó, digitei a palavra uma, apertei Enter, né, o Word limpo, sem nada, digitei a palavra uma, apertei Enter, digitei a palavra, centralizei, digitei a palavra pedra, apertei Enter, palavra no, apertei Enter, palavra caminho, apertei Enter, digitei a palavra pedra e justifiquei. Quantos parágrafos estão centralizados? Essa foi a pergunta. 3. Você viu fazendo e falando. Na prova só falou, não mostrou, não tinha figura nem nada. Parte justamente dessa cobrança. A herança. Pô, quando apertou, centralizou, você estava já no segundo parágrafo. Centralizou ele, digitou, vai estar centralizado. Apertou Enter, o próximo fica centralizado também. Apertou Enter, continua centralizado. Apertou Enter, está centralizado, mas ele justificou e colocou o texto, já não está mais centralizado. Então essa herança de formatação, FGV, FCC não é... A FCC hoje em dia ela está mais nas ferramentas, ela cobra passos, mas de tipo, botão, botão, botão. A FGV é mais na formatação. E a Sesgreu copiou muito a questão da FGV nesse sentido. Então você pode esperar aí numa prova do Banrisul, numa prova do Banco Brasil, da Caixa Econômica que vai vir, esse tipo de questão. Falando aí dentro da formatação do texto. Cara, no dia a dia, isso aqui é uma tarefa que, na boa, é automática. Você está digitando um texto, você não para prestar atenção nessas coisas. Tipo, você só vai fazendo. Aí beleza, fez... Aí chegou no resultado, falou, beleza, tá do jeito que eu quero, acabou. Você não fica parando para analisar cada enter que tu apertou. São as perguntas mais perigosas. Por quê? Você fez um automático e não prestou atenção. Aí a prova pediu justamente o passo a passo da parada. Aí a gente cai na pegadinha. Por quê? Porque a gente tem que pensar, nosso cérebro parece que ele não foi projetado para funcionar assim. A nossa cabeça ela quer uma resposta já direta. Ela quer processar um monte de coisa. É o exemplo que a gente tem no processamento de imagem. O nosso cérebro ele é excelente processador de imagens. Tá? Sério? Ele processa muito bem imagens. Por exemplo, para você reconhecer rosto de pessoas. O trabalho computacional hoje que a gente tem, né, câmeras de segurança, vigilância, aeroporto e tudo mais, que vai lá, pega e reconhece a face da pessoa, fala, é o fulano, não é, tá? Isso aí exige um poder computacional muito grande. Só que pessoas fazem isso instintiva e rapidamente em questão de segundos, milésimos de segundo. Tipo de falar, conheço aquele lá, já vi em algum lugar. Tipo, pode não estar fresco na tua memória de quem é, mas se você fala assim, tá aqui uma foto, olha na multidão ali e me diga onde é que tá essa pessoa da foto, é rápido. Nós reconhecemos muito rapidamente isso. Sério? Por quê? Nós temos um processamento de imagem muito bom. O computador é trabalhoso fazer isso. Então, a pegadinha está no conjunto de etapas. Percebeu que não é uma questão complexa? Tipo, não é uma questão assim, com muito conteúdo pesado. Tipo, eu cobrei ali de você um conhecimento, de você saber qual botão, qual que era a ferramenta, A, B, C, D, decorar a cara do programa. Não. Você falou, digitei isso, apertei Enter, digitei isso, formatei tal coisa, digitei Enter, fiz tal coisa. Nós temos provas práticas hoje de Word. Você pega a TJ São Paulo, que daqui a uns dias vem de novo, né? Acho que final do ano, pro ano que vem, é capaz de vir TJ de novo, tá? TJ São Paulo tem prova prática. Não é só prova de datilografia, é prova prática. Eles são 2 momentos. Eles te dão o texto no papel, texto impresso, para você digitar. Você digita, terminou o tempo, tira a mão do teclado, o avaliador ali, o fiscal, vai imprimir aquele documento que você acabou de digitar, você vai assinar
e a avaliação vai ser feita pelo impresso, tá? Não é digital. Eles vão pegar, imprimir aquilo que você acabou de fazer e você assina e é aquilo que vai para avaliação, tá? Eles vão olhar aquele texto. Então dá para corrigir, tá? E o tempo é o tempo da prova. Depois vem a segunda etapa, onde que eles vão te dar um arquivo na tela do computador, mesmo arquivo para todo mundo, no Word, e vão te dar uma sequência de instruções no papel. E nessa sequência de instruções está lá, olha, o primeiro parágrafo tem que estar formatado com fonte X, com o tamanho tal, com alinhamento esse, com recuo esse. É isso. Margem do documento tem que ser essa. Eles vão dizer isso. Uma meia dúzia de instruções, está feita a prova prática. Você aplica aquilo ali dentro do tempo, encerrou o tempo, tira a mão do computador, vai imprimir aquele documento que você acabou de formatar, você assina e vão avaliar se está de acordo com o gabarito aquele documento. Tem a prova prática da... Quem mais que teve agora? Uma outra que o aluno pediu, pô, que era bem incisiva também nisso, formatação de texto, bem parte de formatação de texto. Então, já é um terceiro concurso que eu vejo. Pô, PM São Paulo tem prova oral. 2019 teve prova oral, vai ter agora de novo. Tá todo mundo naquela... Quando vai ser, né? Espera que no meio do carnaval ali, que aconteça, final depois do carnaval. Então, são provas práticas. Tendência é que isso comece a aparecer mais. Cara, pode virar moda ou não? Depende. Por exemplo, o INSS. O INSS tem curso de formação. É uma novidade. Você tem um curso de formação para um concurso nível médio, técnico ali, onde que a galera vai estar trabalhando. Sim, porque é mais barato para o órgão fazer isso do que às vezes na demanda, na correria do dia a dia, você pegar um vício que é passado de um servidor antigo para um servidor novo. Funcionário, né? Antigo para o novo. Então é mais interessante, às vezes, para o órgão pegar essa galera nova, coloca todo mundo lá e treina como tem que ser, porque daí essa galera nova tá mais aberta, porque eles não sabem como é, eles aprendem ali, e botar esses caras trabalhar dentro da repartição, dentro do órgão, da instituição pública, que já tem os veiacos, e aí ele chega lá e vai ter um conflito com o veiaco. Aí os caras já no curso de formação, ó, se der conflito, vocês falam com a gente. Por quê? Eles não estão vendo que o cara que tá lá há mais tempo tava fazendo errado. E aí começam os problemas. Começa o atrito. Então esse curso de formação do INSS vai ter bastante disso, tá? O Banco Brasil faz curso de formação e tudo mais. Aí eu vejo a galera reclamando que durante o curso de formação paga a metade. Tá, velho? Mas curso de formação 1 mês, 2. Na pior hipótese é 3. Polícia, são 6 meses de curso de formação. Ah, cara, faz parte. Ah, mas, cara, é um período que você consegue se adaptar muito fácil para depois ter uma vida completamente diferente. A mudança de vida tá ali. Então essa é a preparação que você tem que buscar. E começa por aqui, né, cara? Tem que saber a ferramenta, conhecer o recurso e as provas práticas. Beleza? Sim, a datilografia tem que datilografar o texto. Como eu falei, são 2 etapas. Tem prova que é com datilografia ou sem. Por exemplo, o escrivão da PF tem datilografia apenas, por enquanto. Tá? Também a escrivão da PM São Paulo também tem datilografia. Da PM São Paulo? A do Banco Brasil tinha só datilografia. Tá? A do escriturário do Banco Brasil era só datilografia. Tinha, agora nesse último edital não vi. Né? Mas tinha só datilografia. Então tem esse detalhe. Tem prova que cobra só datilografia, tem prova que é prática também, né, de informática. E a prática informática é basicamente isso aqui, Word, formatação de texto. Não vai muito além disso não, tá? Então a adaptação ao cenário das provas é importante. E é visando isso que eu vou criar aí, não esse mês, provavelmente mês que vem, a parte ali de curso de formação mesmo, tá? A parte assim, vamos dar um curso de Word para aprender não só a ferramenta, mas para ter um certificado, para poder usar no dia a dia, macetes de como fazer um bom documento no trabalho, pegar ali e fazer já coisas que você aplica no órgão público depois, uma boa portaria, vamos ver se vai voltar o memorando agora, né? Manual de correspondência de redação oficial. Então, olhar essas formatações e aplicar, cara, porque isso aí é algo que você vai usar na prática também. E já gera aí para você um certificadinho de horas, tá? Que conta ponto, e o cara que às vezes já está no serviço público, esse certificado já é necessário para ele,
né, subir de nível, ganhar aquelas cargas de treinamento especiais. Então isso aí vai ter voltado para vocês também. Ajuda no concurso? Ajuda, mas o foco é mais fora mesmo, tá? É mais profissionalizante mesmo, beleza? Então tem esse cenário aí, né? Tem que ficar atento com essas provas. Deu para ter uma ideia base geral do Word e as suas premissas? Olhar pegadinhas práticas? Sim. O que eu quero com a nossa aula hoje é que você tenha mais interesse em mexer. Cara, não tenha medo de enfiar a cara no Word e ficar bagunçando o texto. Na pior hipótese, você vai trocar o quê? Botão de lugar? Reinstala o programa? Ué. Não tenha medo de fazer isso. Então, se dedique e busque justamente isso. Cara, eu tô dando o caminho das pedras. Uma pedra no caminho ali. Dando o caminho. A banca vai trazer isso. A outra faz aquilo. Agora, cabe a você também a tua parte de preparação. A gente vai criando sempre ferramentas e maneiras de melhorar a sua capacitação e preparo. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você. É só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.